Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 511 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? Estamos chegando também a 60 milhões de visualizações. Isso significa que vocês gostam do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas e de todo o debate que nós desenvolvemos aqui nesse espaço. Um debate plural, democrático, buscando as boas ideias para construir um novo Brasil. Lembro que as duas últimas entrevistas postadas, ontem é do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e hoje do senador Alessandro Vieira, senador por Sergipe. Há um elenco enorme de entrevistas, né, com as mais diferentes leituras sobre o Brasil, mas de pessoas que querem construir um Brasil melhor, um Brasil democrático e consiga se inserir de uma forma diferente na ordem econômica internacional e enfrentar os gravíssimos problemas que nós temos aqui dentro do nosso país, né? Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão dois cursos que estão sendo oferecidos: História Política das Constituições Brasileiras, do ponto de vista, eu sempre insisto, da história política, né? E a história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985. Ou seja, indo à plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês obterão todas as informações. Bem, hoje é um dia muito triste mesmo. Passamos de 100 mil óbitos, 100 mil mortos devido à Covid-19, ao coronavírus. E aí a responsabilidade maior é de Jair Bolsonaro, né? É um crime contra a humanidade, quase que o conceito pode ser estendido, o conceito de genocídio, e nós vamos discutir isso, né, nessa nossa live de hoje. É inacreditável o que nós estamos assistindo, né? Um grande pesadelo como nunca na história do Brasil. Vamos lá. O primeiro caso, eu estou listando aqui, que eu anotei, o primeiro caso confirmado é no final de fevereiro, dia 26 de fevereiro. O primeiro óbito eu identifiquei, né, é dia 12 de março, portanto, há menos de 5 meses foi o primeiro óbito. Vocês acompanharam tudo, né, nos nossos encontros, a nossa preocupação desde lá de trás, antes inclusive do primeiro óbito, do primeiro caso confirmado, da necessidade das autoridades sanitárias de saúde pública tomarem as medidas necessárias, né, mas isso acabou não ocorrendo. Eu anotei, no dia 10 de abril, olha, o primeiro óbito foi dia 12 de março, no dia 10 de abril, portanto, menos de um mês, já tinham 1.000 mortos. Aí, nesse momento, vale destacar, havia um conflito aberto entre o presidente da República, o Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que ele desqualificava, atacava sistematicamente, né? Ele disse, inclusive, eu vou agora citar literalmente as falas do Bolsonaro, faço questão. Quando alcançou o número de 25 mortes, ainda em 22 de março, disse: o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foi da ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegarmos a essa quantidade de óbitos no tocante do coronavírus, né? Aí, quando nós já estávamos na altura do dia 10 de abril, né, com 1.000 mortos, ele disse: parece que está começando a ir embora essa questão do vírus. Olha o que ele disse. Mas está chegando e batendo forte o desemprego. Isso no momento que já tinha suplantado a mais de 1.000 mortos. E ele estava em confronto aberto com o ministro da Saúde. Tanto que no dia 16 de abril, fiz toda uma cronologia aqui, no dia 16 de abril veio a demissão do Mandetta. Ele designou no dia seguinte, no dia 17, o Dr. Nelson Teich, e continuou descumprindo todas as recomendações das autoridades sanitárias, não usando máscara, participando de aglomerações, retardou dolosamente as ações contra a pandemia. Essa que é a questão. Retardou dolosamente as ações contra a pandemia. Desprezou todos os protocolos das autoridades sanitárias e começou a prescrever remédios, algo que também no campo penal está aí a legislação para ser aplicada, mas até agora ninguém fez absolutamente nada. Bem, aí designou o novo ministro da Saúde e começou a questioná-lo de forma aberta, pública, né? Quando chegou a 5.000 mortes, no dia 28 de abril, ele disse: e daí? Primeiro, quando teve, no dia 20 de abril, 8 dias antes, foi aquela célebre fase que nós comentamos aqui, vocês podem acessar. Já tinha 2.575 mortes, ele disse: eu não sou coveiro, tá? Quando perguntado: e aí, como é que o senhor está vendo tudo isso? Eu não sou coveiro, tá? Ele disse. Isso quando tinha 2.575 mortes. 8 dias depois, elas tinham saltado para 5.000 óbitos. E ele disse: e daí?
E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Isso no dia 28 de abril, com 5.000 mortes. Ele já tinha designado o segundo ministro, o Dr. Nelson Teich, né? No dia 7 de maio, já estava com 9.146 mortes. 9.146 mortes. E ele disse, se vocês lembram, nós comentamos aqui, vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Deve ser uns 30 convidados. Isso, o Brasil já tinha 9.146 mortes e a curva não parando de crescer. E ele continuava retardando dolosamente as ações contra a pandemia. És ou não és um criminoso, o Bolsonaro? Né? Ele continuava desprezando todos os protocolos das autoridades sanitárias, atacando a Organização Mundial de Saúde, louvando o maluco presidente norte-americano Donald Trump, né? E começou a prescrever remédios sistematicamente, e desorganizando, por sua vez, todas as ações que estavam sendo desenvolvidas pelos prefeitos, pelos governadores nas cidades e nos estados, de forma criminosa. E ele estava brincando com 9.146 mortes, dizendo que ia fazer um churrasco, presumo, comemorativo. Sendo assim, foi caminhando. Aí chega, eu anotei aqui, no dia 15 de maio, portanto, no dia 7 ele falou do churrasco, né? 8 dias depois ele foi demitido, o Dr. Nelson Teich. E não parava de crescer a curva, né? A 20 de junho, já sem ministro da Saúde, né? 50.000 mortes, 50.000. Ele tinha dito pouco antes, né? O Bolsonaro tinha dito, a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Essas não és um criminoso, Jair Bolsonaro. O que sobra na Constituição, no Código Penal, né? É inacreditável, é um país de bananas que nós somos. Vai indo, olha o que esse homem já fez. Aí, no dia 20 de junho, completa 50.000 mortos. E aí a progressão é muito rápida, atente, faço questão dessa contabilidade macabra que vocês possam compreendê-la, né? No dia 10 de abril, retornante, foram 1.000 óbitos. 29 dias depois, já estava em 10.000, no dia 9 de maio. 41 dias depois, a 20 de junho, a 50.000. Aí, nessa progressão fantástica, né, no dia 7 de julho, estou bem, graças a Deus, que criticaram também não tem problema, pode criticar à vontade. Foi quando ele supostamente, porque até hoje não foi comprovado, ele teria contraído o coronavírus, porque os exames nunca foram apresentados publicamente. Aqueles anteriores, vocês se recordam, ele escondeu. E nesse terrível andar da carruagem, né, no dia 6 de agosto, já com 644 mortes, ele diz, a gente lamenta todas as mortes, está chegando a 100.000, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Isso que ele disse. E hoje, agora 8 de agosto, chegamos a 100.000 mortos. Este homem é um pústola ou não é um pústola? É ou não é um criminoso? É ou não é um obtuso? É ou não é um psicopata? São perguntas que nós temos direito de fazê-las, vivemos numa democracia. Mas o que esse homem está fazendo conosco nunca ocorreu na nossa história. E o que chama mais atenção não é a fala dele, a incompetência, a desorganização, a falta de interesse pelo país, a doença que ele tem, ele é um psicopata, a sua incompetência, as ações criminosas, as relações com o escritório do crime, os depósitos na conta da Micheque, né? Os depósitos tanto feitos pelo Queiroz como pela Márcia, sim, e não há contrapartida da devolução do dinheiro, portanto é peculato, formação de quadrilha, é mais do que tudo isso. É o silêncio da sociedade. A minha pergunta é essa. O silêncio da sociedade. O que está acontecendo conosco? Vamos voltar. Eu faço questão de colocar a questão cronológica, os números, e o que ele estava fazendo nesse momento. Vamos insistir, bater nessa tecla, porque isso é importantíssimo. Ele estava conspirando contra a República no momento que a curva não parava de crescer. De óbitos, né? Nós estávamos lá em certo momento, em 10 de abril com 1.000 mortos, dia 9 de maio 10.000, dia 20 de junho 50.000, agora passamos de 100.000.
Notem, no dia 22 de abril, quando os números de mortes tinha passado de 3 mil óbitos, né, que era aquela reunião que o ministro Sérgio Moro solicitou que fosse disponibilizado e foi autorizado pelo ministro Celso de Mello, o que tinha naquilo tudo que nós vimos? Ele estava querendo pegar a superintendência da Polícia Federal para ele, lá do Rio de Janeiro. E por quê? Nós sabemos. Vide agora os últimos noticiários. É por causa das investigações, as rachadinhas, as ações criminosas e a ligação da sua família com o crime organizado no Rio de Janeiro. Era isso. Ou não? Ou não? Era isso. Né? E ele estava preocupado naquele momento com a PF do Rio de Janeiro, que ele queria saber de investigações sigilosas, proteger as ações criminosas da família e dos seus amigos e utilizar da Polícia Federal para coagir adversários. Era isso. Não ficou claro na reunião? Mais evidente do que aquilo, né? Mais claro do que a luz do sol do meio-dia. Portanto, estava perfeito ali. Era isso que ele estava fazendo. E nós já estávamos passando de 3 mil óbitos. Ele não estava preocupado com isso. Um mês depois, no dia 22 de maio, na sexta-feira, na matéria denunciada pela revista Piauí nessa semana, motivo de uma das nossas lives, né? O que ele estava lá no dia 22 de maio, nós já estávamos nos aproximando. No dia 7 foi 9.146, no dia 2 de junho estavam com 3 mil mortes, no dia 22 de maio nós estávamos em torno de, passando de 20 mil óbitos, 20 mil óbitos. O que ele estava preocupado? Com os 20 mil, com a tragédia dos 20 mil? Não estava, mas não estava nem aí com a questão da tragédia dos 20 mil óbitos. Ele estava preocupado em invadir o Supremo Tribunal Federal, prender os ministros e nomear outros 11 ministros. Né? Foi isso. 4 testemunhas corroboram o que a jornalista fez na reportagem e eu liguei para uma pessoa de plena confiança, que foi ministro, conhece aquilo com uma palma da mão de vários governos, e eu perguntei, isso é verdade? Ele falou, é absolutamente verdade. Ou seja, então, no dia 22 de abril, conspirando para tomar a Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger e esconder os seus crimes. Um mês depois, 22 de maio, preparando o golpe de Estado, conspirando contra a República. E nós já tínhamos esse número fabuloso de mortes, né? 5 dias antes, no dia 15 de maio, foi a demissão do Nelson Teich. Desde lá até agora, nós estamos a quase... Vai agora dia 15 de agosto, vai completar 90 dias, 3 meses sem ministro da Saúde. Eu queria que os juristas me falassem o seguinte, isso aí não pode ser, não configura o quê? Não é uma ação criminosa da administração pública? A Lei 1079, 10 de abril de 1950, que é a lei do impeachment, não se aplica? Não se aplica o que dispõe aqui a Carta, a Constituição? Artigo 85 dos crimes que atentam, os crimes de responsabilidade do presidente da República, isso não envolve os mortos, o item 4, inciso 4 do artigo 85. A segurança interna do país? Não. A probidade na administração? Também não. Será que não se aplica nada disso? Será que Fiat Elba, a compra de um Fiat Elba, que levou ao impeachment, ao processo final, que ele acaba renunciando do Fernando Collor, é mais importante do que 100 mil mortos? O Fiat Elba, que era a única prova material? Será que as pedaladas fiscais de 2016, que evidentemente violavam a legislação existente, mas que teriam, segundo alguns, sido feitas até por outros presidentes, mas vamos deixar isso de lado, vamos só falar das pedaladas? Será que as pedaladas elas são superiores a 100 mil mortos? 100 mil? E com a possibilidade de termos nessa sequência o pior Natal da história, alguns falam em 150 mil, outros falam em 180 mil, outros falam em 200 mil. E por quê? Por quê? Porque de 50 mil para 100 mil, 50 mil foi no dia 20 de junho, 100 mil foi no dia 8 de agosto, 49 dias, 49 dias. Nessa progressão, como vai ser o nosso Natal? O Natal mais sombrio da história brasileira. Como será? E esse homem está conspirando contra a República, ou não? Não se aplica a Lei 1079, a Constituição, se aplica o quê? Alguém pode lembrar o artigo 268 do Código Penal, etc, etc. Mas espera, se houve tamanha austeridade em relação ao Fiat Elba, em relação às pedaladas fiscais, e agora, com 100 mil mortos? O que aconteceu conosco? E ele desorganizou todas as ações anti-pandemia, feitas por prefeitos e governadores, mas todas. Prescreveu remédios.
prescreveram de forma criminosa, desprezou todos os protocolos das autoridades sanitárias, retardou dolosamente, se vocês preferirem, criminosamente as ações contra a pandemia. O que mais precisa? Porque durante todo esse período ele não estava preocupado com isso. Ele queria ter o poder absoluto, o golpe de Estado e esconder seus crimes. Vide agora as denúncias, denúncias não, são documentos que mostram os 72 mil reais que o Queiroz depositou na conta da senhora Michele, terceira esposa do conservador, presidente da República, conservador, né? E depois agora a Márcia, também, a Márcia depositando valores altos, né? Vários depósitos, a Márcia que é aquela mesma, se recorde, que está na foto com a mãe do Adriano, com aquele advogado, Boto, que não é o cor-de-rosa, preparando a fuga do Queiroz. O Adriano estava vivo, isso foi em dezembro do ano passado. Né? E lá eles estavam articulando a fuga. A Márcia que subsidiava, dava dinheiro para Michele. Ou seja, esse homem usou a mulher como testa de ferro. Usou o CPF da mulher, a conta bancária, para receber dinheiro. Ele tem mãos sujas. Quando é que o Brasil vai acordar? Olha aqui, 100 mil mortes. Até quando nós vamos assistir isso? Até quando? Mas não há um fato objetivo para o impeachment, 100 mil óbitos? Ele ter retardado dolosamente as ações contra a pandemia, desprezado os protocolos das autoridades sanitárias, prescreveu remédios, desorganizou todas as ações anti-epidemia, atacou a Organização Mundial da Saúde, fez gastos absurdos, como por exemplo da cloroquina, fazendo com que o exército produzisse aquela montanha de cloroquina. Será que nós vamos precisar de um Cícero aqui? Cícero. Eu fico pensando, até quando, Bolsonaro? Até quando abusarás da nossa paciência? Até quando? Até quando? Né? Eu fico, por quanto tempo, Bolsonaro, por quanto tempo eu fico fazendo a tua loucura há de zombar de nós? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? Por quanto tempo? Como diria Cícero. Você nem sabe quem é Cícero. Você é um obtuso. Você é um homem que dá vergonha de tê-lo na presidência da República. Mas eu fico perguntando, como o Cícero perguntou sobre Catilina, né? Até quando, Bolsonaro, abusarás da nossa paciência? Até quando? Até quando as autoridades vão deixar de lado o ordenamento legal, especialmente a Constituição? Até quando? Até quando, Brasil? Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal e não se inscrever, é muito fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, falem para os seus amigos, vocês já são 511 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Já estamos 60 milhões de visualizações, agradeço a todos vocês, né, significa interesse. Veja as duas últimas entrevistas, hoje postamos o senador Alessandro Vieira do Sergipe, ontem do deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e há uma sequência das últimas entrevistas que eu acho que são bem interessantes, passando pela discussão de saúde, questões jurídicas e questões políticas. Vamos lá, não podemos perder as esperanças. É o que nos resta, ter a esperança, mas lutar, né? Lutar, porque não há vitória sem luta, como uma vez eu vi num para-choque de caminhão, quando antigamente, não sei se ainda os caminhões colocam pegam um para-choque e escreve os motoristas. Não há vitória sem luta, e a vitória é no momento que nós, como Cícero, dissermos o seguinte, podemos parodiar o Cícero. O Cícero diz, até quando, Bolsonaro, abusarás da nossa paciência? E nós vamos falar assim, nós, brasileiros e brasileiras, nos livramos constitucionalmente de alguém que cometeu sucessivos crimes contra a Constituição brasileira e merece ir para a lata do lixo da história. Irá, tenho absoluta certeza, e terminará em Bangu 8. E se você gosta também de história, dê uma olhada no www.cursodovila.com.br. Lá encontrarão os 2 últimos cursos que nós estamos oferecendo. Nos encontraremos amanhã. Até!